Uma matrícula escolar, uma mensagem para os avós ou uma tentativa de ganhar tempo podem parecer atitudes inofensivas. Meses depois, essas mesmas escolhas podem tornar-se as principais provas contra o pai ou a mãe que as produziu. Nos processos de sequestro internacional, os erros mais graves raramente acontecem diante do juiz. Normalmente, acontecem antes, quando cada lado ainda acredita estar apenas organizando a própria vida. Meu nome é Maurício Eichel. Há 3 décadas trabalho com direito internacional de família e processos envolvendo a Convenção de Haia. Hoje quero mostrar como decisões aparentemente inteligentes podem conduzir um processo exatamente na direção contrária. Um dos erros mais comuns é tentar construir adaptações rapidamente. A criança chega ao Brasil e em poucos dias já existe escola, residência, atendimento médico e uma nova rotina. Sob o ponto de vista familiar, isso pode parecer cuidado e responsabilidade. Sob o ponto de vista probatório, porém, a velocidade dessas providências pode levantar uma pergunta incômoda: quando a decisão de permanecer realmente foi tomada? Se a viagem era apresentada como temporária, por que a escola já estava sendo pesquisada? Por que existia apenas passagem de ida? Por que objetos pessoais foram enviados anteriormente? Por que contas e contratos começaram a ser encerrados no exterior? A tentativa de demonstrar estabilidade pode acabar revelando premeditação. Aquilo que foi preparado para provar a adaptação passa a ser utilizado para demonstrar que nunca existiu verdadeira intenção de retorno. Outro erro é acreditar que mensagens informais não terão importância. Conversas entre o casal, grupos familiares, pesquisas, reservas e transferências financeiras podem reconstruir toda a cronologia. Uma única frase escrita antes da viagem pode contradizer meses de argumentação posterior. E uma explicação elaborada dificilmente consegue apagar uma mensagem enviada quando ninguém ainda imaginava que existiria um processo. E isso vale para os dois lados. O genitor que afirma nunca ter consentido pode ter escrito que a criança poderia permanecer pelo tempo necessário. Quem afirma que voltaria pode ter discutido matrícula, emprego e residência definitiva antes mesmo de embarcar. O processo não examina apenas aquilo que cada pessoa diz agora. Ele procura compreender aquilo que elas diziam quando ainda não estavam organizando uma versão jurídica dos acontecimentos. Ganhar tempo também pode parecer uma estratégia. A pessoa evita a citação, muda de endereço, reduz a comunicação e acredita que o simples transcurso de um ano tornará o retorno impossível. O problema é que ocultação e integração não são conceitos equivalentes. O juiz poderá examinar se a nova vida foi construída de maneira aberta e estável ou se o tempo passou porque a localização da criança foi deliberadamente dificultada. Esconder a criança pode ainda produzir medidas mais severas, afetar a credibilidade e envolver familiares que ajudaram conscientemente na ocultação. O erro seguinte é concentrar toda a atenção no Brasil. Enquanto a ação de retorno tramita perante a Justiça Federal, o processo de guarda no país de residência habitual pode continuar avançando. Prazos vencem, audiências acontecem e decisões provisórias são proferidas. Uma pessoa pode obter uma decisão favorável no Brasil e depois descobrir que perdeu espaço numa disputa estrangeira que simplesmente deixou de acompanhar. O inverso também ocorre. Uma ordem de guarda obtida no exterior pode ser importante, mas não determina automaticamente o resultado do pedido de retorno no Brasil. Cada processo possui função, provas e autoridades próprias. Outro equívoco perigoso é transformar toda separação difícil em violência doméstica. A violência doméstica precisa ser reconhecida e demonstrada com seriedade. Ela pode atingir a mãe, a criança e toda a estrutura de segurança familiar. Mas uma narrativa exagerada ou contraditória pode comprometer justamente os fatos que mereciam proteção. Quando tudo é apresentado como violência, o processo pode perder a capacidade de distinguir os episódios realmente graves. A defesa mais segura não é a história mais dramática.
É aquela que permanece coerente quando confrontada com mensagens, registros médicos, ocorrências, testemunhas e avaliações profissionais. O outro lado também pode cometer erro semelhante ao simplesmente negar qualquer possibilidade de violência. Dizer que tudo foi inventado sem examinar os documentos pode demonstrar despreparo e impedir a construção de medidas concretas para um retorno seguro. Em muitos casos, responder ao grave risco não significa apenas contestar a acusação. Significa demonstrar que existia moradia separada, proteção judicial, assistência jurídica e condições efetivas para impedir novas exposições à violência. A relação com a criança produz outro erro frequente. Durante o processo, um dos pais promete que ela nunca terá de retornar. A promessa parece oferecer segurança no momento de medo, mas se o retorno for posteriormente determinado, a criança poderá sentir que foi enganada pelo sistema, pelo outro pai ou até por quem lhe fez a promessa. Além disso, avaliações psicológicas podem identificar a rejeição construída, repetição de narrativas adultas ou pressão para que a criança escolha um lado. Preservar a criança não significa esconder a realidade, significa explicar que existe uma decisão sendo examinada e que os adultos estão trabalhando para protegê-la de qualquer que seja o resultado. Também é comum baixar a guarda depois de uma decisão favorável. A pessoa recebe uma sentença de primeiro grau e acredita que a disputa terminou. Mas decisões podem ser objeto de recurso, modificadas pelo tribunal ou anuladas para complementação das provas. O processo que parecia encerrado pode retornar com uma interpretação completamente diferente. Existem casos públicos em que mães acreditaram ter assegurado definitivamente a permanência e depois foram surpreendidas por uma ordem de retorno. Também existem pais que obtiveram decisões favoráveis e descobriram que ainda não tinham condições práticas para executá-las. A vitória provisória é justamente o momento em que a estratégia precisa ser reavaliada. Quais pontos poderão ser atacados, quais provas foram produzidas, o que acontecerá se o tribunal modificar a decisão. Outro erro é acreditar que a medida mais agressiva será necessariamente a mais eficiente. A abertura de uma investigação criminal pode ser legítima, especialmente quando os fatos realmente configuraram uma infração. Mas se o genitor que está com a criança acreditar que será preso ao desembarcar, poderá resistir ainda mais a uma solução voluntária. Pressionar e recuperar a criança não são objetivos automaticamente idênticos. A questão criminal precisa ser examinada em conjunto com o retorno, a segurança e a situação da criança. Uma medida pode fortalecer uma frente e, ao mesmo tempo, fechar a única porta existente em outra. O pai que permanecer no exterior também pode errar ao suspender a pensão como forma de pressão. A obrigação alimentar não desaparece automaticamente com a retenção, e a interrupção pode criar uma dívida paralela. A mãe que permanecer no Brasil pode errar ao impedir qualquer contato, acreditando que isso fortalecerá a nova rotina. O bloqueio da convivência poderá ser interpretado como falta de cooperação ou tentativa de afastamento emocional. Os erros mais perigosos possuem algo em comum, parecem razoáveis quando observados isoladamente. Matricular parece proteger, esperar parece consolidar, ocultar parece ganhar tempo, exagerar parece fortalecer. Criminalizar parece pressionar, suspender alimentos parece reagir. Mas um processo internacional não examina cada escolha isoladamente. Ele observa a sequência, a intenção, as consequências e a forma como aquela conduta afetou a criança e o outro genitor. Na Convenção de Haia, a prova mais prejudicial nem sempre é produzida pelo adversário. Muitas vezes ela foi criada por quem acreditava estar fortalecendo a própria posição.